De Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! Este texto sagrado mostra que o Espírito Santo mostra se movendo sobre o mundo desde a sua criação. Quando a terra era vazia e não tinha forma, ali estava o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Em certo sentido, nós também somos da terra, porque fomos tirados do pó da terra. A Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 2, 7, diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aleluia! O Espírito pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. Antes de Cristo entrar em nossa vida, éramos sem forma, éramos vazios. Porém, quando Cristo entrou em nossa vida, Ele nos deu forma e nos encheu do seu Espírito. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo... Eu gosto de ler. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz. Não sabei que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo, ele pairava sobre as águas e a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo está pairando sobre a sua vida. E ele está querendo uma oportunidade que você abra o seu coração para ele entrar na sua vida e dar forma na sua vida. Você está sem forma, você está vazio. Aleluia! A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2, diz assim, não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia! Deixa Deus dar forma na sua vida. Deixa Jesus transformar a sua vida. O Espírito Santo pairava sobre as águas. A terra estava sem forma e vazia. E nós fomos criados do pó da terra. Você foi feito do barro. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Aleluia! O Espírito Santo quer se encher dele, para que ele venha moldar a sua vida, dar forma na sua vida. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 18, diz assim, não vos embriaguei com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que se enche do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, não se embriague com vinho, que é a contenda, mas se encha do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos. É assim que a gente se enche do Espírito Santo. É louvando a Deus, é lendo a Bíblia, glorificando o nome de Jesus.
Deus quer dar forma na tua vida. A Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? O livro de João, capítulo 16, no versículo 7, olha o que Jesus disse. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus já foi. O Espírito Santo está querendo te dar forma. Mas você tem que abrir o seu coração para ele entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Provérbio capítulo 23, versículo 26, Deus diz assim: filho meu, dai-me o seu coração. Aleluia. E quando o Espírito Santo entra na sua vida, você não glorifica mais a ninguém. O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo só glorifica Jesus Cristo. Onde está isso, meu irmão Eduardo? João capítulo 16, versículo 14. Olha o que Jesus disse. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar. Jesus falou, quando vocês receberem o Espírito Santo me glorificará. Quem tem o Espírito Santo não se dobra diante de mais ninguém, não adora mais ninguém, ele só adora Jesus Cristo. Então deixa Deus, deixa o Espírito Santo dar forma na sua vida. Ele vai te libertar de todos os vícios. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, no versículo, João capítulo 8, versículo 32, diz assim, ó, João 8, 32, eu quero ler. João 8, 32, diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, te libertar, verdadeiramente sereis livre. Só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus salva. Aqui no livro de João ainda, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 8, no versículo 12, Jesus não só é o caminho, mas Jesus também é a luz no caminho. Olha o que ele diz aqui, João capítulo 8, versículo 12. Disse Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Jesus não só é o caminho, mas é a luz no caminho. Com Jesus é impossível você se perder. Aleluia. Então deixe Jesus entrar na sua vida, deixe o Espírito Santo dar forma à sua vida. Glórias a Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Passa essa palavra, compartilhe essa palavra, comenta nos comentários se essa palavra falou com você. Em nome de Jesus, amém.